Agora, nessa aula do tópico 5, nós vamos iniciar o estudo das informações quantitativas a partir de equações balanceadas. Então, a equação balanceada ela vai fornecer o número de moléculas que reagem para formar o produto. A interpretação da reação seria a proporção da quantidade de matéria do reagente que vai ser necessária para se chegar à proporção da quantidade de matéria do produto. Por isso que a reação sempre tem que estar balanceada. E essas proporções elas são denominadas proporções estequiométricas. E as proporções ideais de reagente e produtos laboratórios devem ser medidas em gramas e aí convertida para mol, né? Porque no laboratório você vai pesar a sua substância, vai medir a quantidade de matéria em gramas, mas ela deve ser convertida para mols quando você for fazer o cálculo utilizando equações químicas balanceadas, que é a estequiometria. Então a gente pode usar esse fluxograma aqui para entender como isso deve ser feito. Então nós podemos obter a massa da substância em gramas no laboratório e você vai utilizar a massa molar dessa substância para determinar a quantidade de matéria dela, que é o número de mols. Sabendo a quantidade de matéria dessa substância, você pode verificar o coeficiente na reação química para você descobrir qual deve ser a proporção em quantidade da matéria reagente da substância B, por exemplo. Se você tiver uma reação entre A e B, se você tem a quantidade de matéria de A, através da equação química balanceada, você também pode saber qual o número de mols de B. Então, a quantidade de matéria de B você pode encontrar e aí você vai utilizar a massa molar para transformar a quantidade de matéria de B em gramas, né, da substância B. Novamente, para poder entender isso melhor, é melhor a gente fazer exemplos, né? Então, o exemplo 15 fala o seguinte: a decomposição do clorato de potássio geralmente é usada para produzir pequenas quantidades de gás oxigênio no laboratório. Então, a reação é essa. É uma reação de decomposição, que é o 2KClO3 sólido, produzindo 2KCl sólido, formando 3 mols de gás oxigênio. Quantos gramas de O2 podem ser preparados a partir de 4,50 gramas de clorato de potássio? Então, primeiro nós temos que ter a reação balanceada, que o exercício já nos forneceu. Só aí nessa reação ela tem que ser lida assim: 2 mols de clorato de potássio vão se decompor para produzir 2 mols de cloreto de potássio mais 3 mols de gás oxigênio, tá certo? Então esses números aqui, os coeficientes estequiométricos, eles nos indicam a proporção de mols, tá? Então, para resolver o exercício, ele fala então: quantas gramas do gás oxigênio eu posso obter se eu utilizar 4,50 gramas de clorato de potássio? De novo, eu vou relacionar o valor dado com o valor pedido. Eu tenho 4,50 gramas de clorato de potássio. Geralmente eu escrevo aqui embaixo na reação, só para eu não perder, né? Que esse 4,50 gramas se refere ao clorato de potássio. Ele pergunta quantas gramas de gás oxigênio pode ser obtido, então coloca esse X aqui embaixo também. Então, valor dado, valor pedido novamente. Então, eu tenho que fazer uma relação estequiométrica, que informa a equação aqui, de grama para grama. Toda vez que tiver grama, nós vamos determinar a massa molecular. A massa molecular do clorato de potássio é 122,6 gramas por mol. E a massa molecular do gás oxigênio é 32 gramas por mol. Mas a reação está dizendo que 2 mols de clorato de potássio produz 3 mols de gás oxigênio. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: 126, grama de clorato de potássio é para 1 mol. Se na reação está dizendo que tem 2 mols que vão reagir, então eu multiplico esse valor por 2. Por isso que a reação tem que estar balanceada. 32 gramas de oxigênio é para 1 mol, mas na reação diz que vão ser produzidos 3 mols. Então, por isso que eu multiplico por 3. Então, quando você faz essa regra de 3, você obtém que a massa de oxigênio obtida é de 1,76 gramas, certo? Bom, próximo exemplo, nós temos o propano C3H8, é um combustível comum para fogão e aquecimento residencial. Qual é a massa de O2 consumida na combustão de 1 grama de propano? Então, aqui não forneceu a reação para você, mas ao longo deste capítulo foi mostrado que hidrocarbonetos, ao reagir com gás oxigênio em uma combustão completa, irá produzir CO2 e água. Então, primeiro você deve escrever a equação balanceada. C3H8 vai precisar de 5 mols de O2 para reagir,
para formar 3 mols de CO2 mais 4 mols de água. Tá certo? Então a equação balanceada está aí para você, sempre tem que desenhar a equação balanceada. Então relaciona o valor dado com o valor pedido. 1 grama de propano vão ser necessário quantas gramas de oxigênio nessa reação de combustão? Então coloquei 1 grama de propano embaixo dele aqui e o X gramas de oxigênio embaixo dele aqui. De novo, grama, grama, eu devo usar a massa molecular. A massa molecular do propano é 44 gramas para 1 mol, né? E já a massa molar do oxigênio é 32 gramas para 1 mol. Então eu faço o seguinte, 44 gramas de metano é para 1 mol. Na reação eu tenho exatamente 1 mol. Mas eu coloco o número 1 aqui só para vocês não esquecerem, né? Que você tem que multiplicar pelo número de mols que aparece na equação. E a massa de 32 gramas de oxigênio é para 1 mol, mas na equação diz que são necessários 5 mols. Então multiplico por 5. Então você tem a sua relação estequiométrica, valor dado, valor pedido, faz a sua regra de 3 e você obtém então que a massa de oxigênio necessária na queima de 1 grama de propano é de 3,636 gramas de oxigênio. Terminamos essa parte aqui e na próxima aula iremos concluir o estudo desse tópico 5.